Primeiramente, Claro, é o seguinte, documentário de Five Nights at Freddy's do Core. Meio inesperado isso daqui, vamos ver um pedaço. Aí, não sei, se ficar legal a gente vê o resto, beleza? Bora. Muito obrigado por estar assistindo esse documentário. De Nós nada. vamos trazer todos os Espero que não me detalhes dê de strike. todos os jogos de Five Nunca Nights at fez Freddy's. isso. Ainda Tá. namorando e passando ali por alguns livros, mas explicando tudo em ordem cronológica. Todas Nossa as coisas que Senhora. apareceram nos jogos, aonde elas encaixam e aonde elas estão. Então é um vídeo Trabalho, hein, mano? muito longo. Então eu espero que vocês gostem. É feito de fã pra fã. E segundo, eu gostaria de pedir pra você ir na descrição e conferir o link de todo mundo nos créditos. Tem muita gente legal que participou desse projeto, Parte desde 1 é roteiro, da hora, animação e completo. também algumas pessoas que trabalharam em Five Nights at Freddy's oficialmente. Então eu Nossa gostaria senhora, muito hein? que você fosse na descrição Brabo. e conferisse o canal de cada um, tá bom? Seja Bom, muito sem bom, mais trabalho de 2 enrolações, anos. então sente-se, fique confortável e venha para o mundo de Five Nights at Freddy's. Mano, tem uma galera no YouTube se profissionalizando muito nessa questão do documentário. Tem um canal também que chama, acho que documentário, videogame documentário, sei lá. A gente viu junto o vídeozão. Ah, tá, sei. Eu só não lembro o nome agora. Mas também tem uns legais. Legal, hein? Aí se esse corte der bom, né? A gente faz a parte 2, vê o vídeo inteiro, o resto. Não sei se a gente faz as 3 horas, mas vai ter o vídeo do Gema Plis pra sair também. Lembrando que estiver vendo o corte disso, já que tá vendo, não esquece de acompanhar nossas lives no Twitch. Não? Será que eles que fizeram essa animação toda? Brabo. Com base nos jogos criados por Scott. Vocês sabem que Five Nights at Freddy's é um grande e enorme quebra-cabeça. Tem vários detalhes em vários jogos separados. Tem desde coisas antigas lá do Sister Location, trazendo um desenho velho, até coisas que vieram no Security Breach que vão fazer referências a essa época mais clássica também. Então, como tem muita coisa em muitos lugares, a gente decidiu fazer a seguinte organização. Nós vamos trazer cada referência no seu devido tempo para vocês entenderem como que essa história foi caminhando. A gente não vai chegar, FNAF 1 tem isso, FNAF 2 tem aquilo, não. Nós vamos trazer organizadamente por cada evento que aconteceu mano. em sua devida era. Então, pessoas, a primeira era de Five Nights at Freddy's, que a gente chega a ter uma noção de que informação que tem pra gente poder dar um start nesta história, é o nascimento do Michael Afton. O nascimento do Michael Afton, ele vai ser meio que descrito nos eventos das cutscenes do Sister Location, quando nós terminamos a noite e temos o Immortal and the Restless, que nós estamos jogando com o Michael Afton e ele está olhando aquele desenho, né, como se fosse uma novela, uma série. Nós não sabemos qual é o primeiro episódio, mas a gente já sabe que essa série tá meio que dando um paralelo a respeito da infância do Michael Afton e de quando ele nasceu. Então essa primeira era, nós estamos na década de 60 para 70 mais ou menos. Esse desenho vai mostrar a relação de um vampiro chamado Vlad com uma mulher chamada Clara. E aí eles tiveram um filho e este homem não quer assumir a criança. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Isn't How can I tell mine. you that it is? You're the only vampire I've ever loved.
Todos esses desenhos fazem um paralelo com o próprio Michael Afton, dizendo que ele é parecido com o pai, mas também mostra um pouco mais de detalhes de como é o William Afton, ainda meio que jovem, conhecendo a esposa, né, que viria a ser a mãe do Michael, da Elizabeth e da criança chorona, e como foi o relacionamento desses dois, principalmente em relação ao primeiro filho. E nós podemos concluir que a relação era extremamente horrível. Não só por parte da mãe, que era uma pessoa meio chatinha, ficava naquela coisa de cobrança do marido e era meio doida de botar fogo nas coisas. You burned down my house? You call that a house? It was like a morgue in there. Mas também o próprio William Afton se mostrava já os primeiros sinais de ser uma pessoa horrível e de mau caráter. Não querendo pagar a pensão, não querendo assumir o filho e tudo mais. E meio que mostra que o relacionamento dos dois não era lá o dos melhores. Mesmo com esse relacionamento conturbado, o William e a sua esposa acabaram cuidando do Michael Afton e eles acabaram crescendo como família. E ali na década de 70, a gente subentende que a criança chorona nasceu. Isso para justamente a gente ver a idade dela, mais ou menos casando ali com uma criança ainda, perto da época do FNAF 4. Nós vamos descrever basicamente os eventos de cada filho daqui a pouco, mas o Michael Afton foi o primeiro filho e o segundo filho foi a criança chorona. Mas um detalhe muito importante é que temos o primeiro pôster, que mostra que foi mais ou menos nesta época que tiveram a abertura da Fredbear. Possível parceria do Henry e Emily foi iniciada nos anos 70, conforme referenciado pelo próprio Phone Guy no FNAF 1. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Como nós sabemos que o FNAF 1 se passa em 93, tirando 20 anos, né, que o próprio Phone Guy fala, sabemos que os animatrônicos começaram a nascer nessa década mais ou menos de 70, então mais ou menos de 73. Então ali praticamente foi o início da parceria do Henry e Emily com o William Afton. Nós sabemos disso por conta dos livros também, principalmente da trilogia inicial, acabaram, né, trazendo mais detalhes, que o Henry e Emily e o William Afton fizeram essa parceria, mas também tem alguns detalhes desta parceria nos jogos. É só pra mostrar que eles tiveram realmente uma parte, sabe, de amizade, e ela deve ter começado nos anos 70. Não só pelo que o Phone Guy fala no FNAF 1, mas também pelo pôster que nós achamos dentro do Security Breach, que é o Fredbear Singing Show, onde seria o primeiro animatrônico que existiu. Era um animatrônico meio urso, marrom, ainda, né, com os detalhes parecendo um urso de verdade, mas podendo caminhar, que foi o Fredbear. Muito provavelmente o Fredbear foi o primeiro animatrônico feito de toda a história, de tudo que rolou em Five Nights at Freddy's. A gente infelizmente não tem tantos detalhes da amizade que o William e o Henry tinham, a gente não tem como ter muitas pistas, pois os jogos nunca apresentaram isso como um grande fator. Só que os dois eram muito amigos e que eles acabaram fazendo um negócio juntos, e o primeiro negócio foi a Fredbear's Family Diner. Ainda nessa época nós não temos o paralelo do que pode ter acontecido com a esposa do William Afton. Não sabemos o que tá acontecendo e não temos essas informações. Eu sei que muita gente vai lembrar do áudio lá da Vanessa do Security Breach, principalmente falando um paralelo do que rolou com a família dela, mas por conta dos livros mais recentes do Tales from the Pizzaplex e também outros detalhes que estão começando a aparecer no filme, talvez esta informação de que a mulher do William Afton tenha morrido nessa época pode não ser verdade. E também não temos o que tá rolando com a Elizabeth na década de 70. A gente tem informações dela na década de 80, que eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Mas eu quero que vocês saibam que Michael Afton tem um irmão que é a criança chorona. Bom, agora nós temos a seguinte pintura para chegarmos na década de 80 mesmo, onde William Afton é um pai solteiro e o Henry e Emily tem uma filha chamada Charlie. Essa filha veio de algum relacionamento que o Henry teve, nunca é citado ou mencionado a mãe da Charlie, só que o Henry e Emily é pai da Charlie e que meio que as crianças participavam às vezes do negócio, onde os pais ficavam ocupados tomando conta, né, da Fredbear's Family Diner, e aí as crianças iam lá para os pais ficarem de olho nelas. Tanto que é por volta mais ou menos dessa época que o Henry e Emily pode ter criado a Puppet. E ali ele fez essa Puppet para proteger a própria filha dele, de não ficar, sabe, solta andando pelo lugar e meio que ficar de olho se a criança tava tudo bem e podia caminhar ali e tal, sabe? Principalmente porque a Fredbear's Family Diner era um lugar onde recebia famílias para fazer festas de aniversário. E como o Henry e Emily vivia ocupado trabalhando, e o William Afton, né, consequentemente também, então eles meio que não ficavam tão de olho assim nas crianças. Que agora o foco principal vai
ser o Michael Afton e a criança chorona. Como o Michael Afton acabou tendo esse senso de rebeldia, porque justamente o Michael Afton acompanhou mais de perto o caráter do pai. Justamente porque ele é o mais velho, ele viu como que o pai dele agia, não só com a mãe dele, mas também, né, do jeito que ele tratava normalmente as pessoas, e até ele, por ser o filho mais velho. E também porque o William Afton largou praticamente os filhos pra, sabe, fazer as coisas do trabalho dele, e ele, né, não tinha contato do pai, não eram amigos e não era nada. Era só tipo, ah, meu velho que fica cuidando de uma pizzaria cheia de animatrônico. E a criança chorona ainda é um caçula que não sabe direito o que tá acontecendo. William Afton acabou sendo esse pai horrível, meio que, sabe, bravo com todas as coisas, ele já era estúpido, ele já tinha feito várias coisas horríveis, né, mas ele também ter feito as coisas quando o Michael ainda era um bebê. Esse relacionamento dele com os filhos acabou deteriorando, ficando cada vez pior. E do outro lado, o Henry e a Charlie era um relacionamento muito amistoso e amoroso de pai e filha, mesmo o Henry não sendo um pai tão presente também. Mas outra coisa começou a surgir nesta época, que foi a inveja do William Afton sobre o Henry. Ele ficava admirando o amigo dele, principalmente da tecnologia que ele acabou criando, né, que talvez seria as novas versões de animatronics, os Springlocks. Esses animatronics, eles têm um negócio muito interessante, onde um funcionário podia entrar dentro do Springlock e ser como uma fantasia, e ele podia andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças, mas também o mais legal é que, se o funcionário saísse do Springlock, ele poderia servir, né, a fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Essa tecnologia criada pelo Henry acabou dando mais força para Fredbear's Family Diner crescer. Muito provavelmente o William Afton também queria fazer os animatrônicos, mas a galera acabava não se interessando tanto, mas se interessando pelo projeto do Henry. E também a galera via mais ainda o amor da Charlie pelo Henry do que o William pelos seus filhos. Consumido por essa inveja, por essa ganância, por essa loucura, isso pode ter dado um gatilho pro William Afton fazer o que fez em 83. Cara, eu não sei nada dessa Esse é o história, primeiro tô grande só ano que aprendendo. temos muita coisa acontecendo em Five Nights at Freddy's. Primeiro, William, consumido de inveja, ainda mais de ganância e coisas que ele gostaria de ter o controle, ele acaba tendo a oportunidade de ver a filha do Henry pro lado de fora da pizzaria. Isso é referenciado no FNAF 2 daquele minigame do Take the Cake. Credo, que pesado. E também pelo minigame do FNAF 6 do Security Puppet. Meio que um foi a referência mostrando que uma criança morreu do lado de fora, já era o William Afton agindo ali, consumido pela loucura. E também no Security Puppet vai mostrar a criação da Puppet tentando proteger a Charlie, que ficou do lado de fora da pizzaria. Nisso, a Puppet, que foi programada para proteger a Charlie, ela tava com vários pesos de outros presentes em cima dela. E aí, a Puppet não consegue chegar a tempo da tragédia ser evitada. A Puppet tenta chegar perto da Charlie de algum jeito, mas a Puppet ainda assim, com a programação dela, vai e abraça a criança. Por conta da chuva, ela acabou se deteriorando e aí acabou, sabe, estragando e tentou chegar perto da Charlie. Aí foi aonde ela estragou de vez e infelizmente não protegeu a criança. Caralho. Mas aqui aconteceu algo muito insano, onde a Charlie acabou possuindo o animatronic. Isso ainda não era tão perceptível para o William Afton, porque quando ele foi embora ele só deixou a criança e foi, e aí depois a Puppet chega. Então essas coisas ainda não sabem ainda claramente, mas foi justamente nesta noite que a tragédia aconteceu. E na sequência nós temos a continuação desse minigame, que é o Later That Night, ainda no FNAF 6, que é o minigame do Midnight Motorist, onde no minigame a gente chega como se fosse uma parede aberta ali no meio da rodovia. Muito provavelmente o William Afton tava louco, tava maluco, né? Talvez de bebida, talvez, sabe, ainda por conta dos eventos, e ele surtou de vez, né? Por tudo que aconteceu. E aí ele tava dirigindo a milhão na autoestrada. Esse minigame tá descrito nos arquivos do jogo como depois daquela noite. E a única noite importante até então do que teria acontecido algo de ruim foi a morte da Charlie. O grande detalhe do Midnight Motorist é revelar que o William Afton também maltratava os seus próprios filhos. Ele acabava gritando com eles e agindo como um pai extremamente estúpido. O Homem Laranja que tá nesse minigame é pra representar ainda o William Afton numa forma ainda não psicopata. Ele fez o que já tinha feito, mas ele ainda não tava, sabe, andando de roxo nas sombras. Ele ainda meio que aparecia pro público e tinha uma certa influência na Fazbear em geral. Esse minigame ainda tem dois locais. Um deles é uma coisa meio estranha, e o que dá a entender é que nesta parte é como se fosse
fosse uma pilha de terra. Não explica necessariamente o que é, e tem várias referências e teorias a respeito deste terreno e o que poderia ser, mas nós não sabemos o que tá acontecendo e não temos certeza do que rolou neste lugar. A única coisa que temos é no guia de Five Nights at Freddy's falando que é uma pilha de terra e nada mais além disso. E a próxima parte é do restaurante da Juniors, onde ali naquele restaurante o William Afton já tentou entrar e ali o segurança, tipo, ó, não entra aqui não, tá ligado? Fica aí de boa na sua. Pode ser que esse lugar seja depois comprado pela Fazbear Entertainment e virou uma das localizações da Fazbear. E também a frase que o William Afton termina esse minigame falando que ele foi pra aquele lugar de novo e tendo aquelas patas de urso do lado de fora, também não temos nenhuma resposta tão clara que vai satisfazer vocês ou vai satisfazer a fanbase como um todo. Infelizmente isso ainda está meio que aberto, a gente não sabe pra onde a criança chorona foi. Foi pra Fredbear's Family Diner? Foi pra Fred Fazbear Pizza? Ou o William Afton botava medo na criança, sabe? Vestido ainda de coelho? A gente não sabe e eu não tenho como dar 100% de certeza o que é. É mais sabendo que a relação do William Afton, principalmente com a criança chorona, não era dos melhores. Mesmo com a perda da sua própria filha, Henry e Emily, ainda com William Afton, em 83, fizeram a Fazbear Entertainment. Caso vocês estejam com dúvidas, acontece o seguinte: no coletável no FNAF Help Wanted, que é como se fosse uma moedinha do jogo, lá tá falando que a Fazbear Entertainment meio que foi criada em 1983. E também a gente já pode assumir que a abertura da Fred Fazbear Pizza foi no mesmo ano, onde a gente teve, principalmente os animatrônicos, a gente tanto conhece, que Fred, Bonnie, Chica, Foxy e Balloon Boy, já sabendo que, né, tem o Nightmare Balloon Boy, que veio também como forma de pesadelo em 83, e também a JJ. Todos esses animatronics vieram na Fred Fazbear Pizza, que tinha acabado de ser inaugurada. Com isso, eles dão abertura também na Fazbear Entertainment. Deixa eu explicar pra vocês melhor. A Fazbear Entertainment é como se fosse o nome de toda a empresa que tem dentro dela a Fredbear's Family Diner e a Fred Fazbear Pizza. É como se fosse a empresa-chefe que manda nas outras empresas. Eles fizeram isso justamente para poderem abrir outros lugares e terem outros ramos de negócios que vão ter dicas e pistas que eles tiveram outros lugares, como uma franquia de coisas mexicanas que veio dali, o El Chip, e também uma franquia de coisas de chocolate, tanto que tem até uma skin do Bonnie que ele é todo meio temático de Páscoa. Não tem nenhuma evidência que o Henry Emily saiu da empresa ou deixou a Fazbear Entertainment na mão de outras pessoas. Nós sabemos que em 83, William Afton e o Henry tomavam conta ainda do lugar. Não só do lugar, mas dos outros que eles estavam abrindo. E mesmo agora, com os animatronics Springlocks fazendo a festa na Fredbear's Family Diner, eles criaram essa nova linha de animatronics na Fred Fazbear Pizza. E mesmo com tudo dando certo, tudo parecendo um sonho maravilhoso, as coisas iriam se tornar um pesadelo. Entra agora o principal protagonista de Five Nights at Freddy's 4, a criança chorona. Ela é também o principal protagonista da história que tá acontecendo no FNAF 4 por conta dos eventos dos minigames, mas também ela é a que vai ver os animatrônicos daquele jeito de pesadelo, justamente por conta das lendas urbanas que começaram a rolar, por conta, né, de que uma das crianças que frequentava o lugar, vulgo Charlie, acabou desaparecendo e aí as crianças acabaram inventando um monte de histórias. A primeira coisa que acontece com ela é que ela é bulinada pelo seu irmão mais velho. Michael Afton, vestindo uma máscara de Foxy, acaba trancando a criança chorona no seu quarto e ela fica presa apenas com uma pelúcia do Fredbear. Essa pelúcia vai meio que conversar com a criança chorona, até se perguntando se o Michael tinha trancado ela de novo, dando a entender que o Michael Afton já faz isso com a criança já tem pelo menos algum tempo. Não sabemos se é dias ou semanas, mas sabemos que é recorrente. E aí o Fredbear fala que amanhã é um novo dia. Mais ou menos nessa época também, aparentemente o William Afton já tinha uma instalação subterrânea, e isso a gente vai ver justamente na Custom Night do Sister Location, comprovando que o William Afton estava monitorando seu próprio filho, vendo como é que ele estava se comportando, vigiando ele dentro da sua própria casa, ou também vigiando o Michael Afton, que a gente não sabe, mas ele tem um sistema de vigilância, onde ele fica observando seus próprios filhos. Ele começa a vigiar o seu filho Crying Child no quarto dele. No próximo dia, a criança chorona, ela vai até o quarto que tá mais na direita da casa, e ali temos o quarto de uma menina. Sim, aqui é o indício de que Elizabeth Afton é a nova membra da família. Sim, muito provavelmente Elizabeth nasceu em 1983. Talvez não exatamente na hora
agora que tá tendo os eventos do Mas FNAF a 4, esposa talvez dele não tinha alguns morrido já? meses Eu antes ou pensei. semanas antes, a Ué, gente não isso eu não sabe. entendi. Mas é fato de que a Elizabeth nasceu justamente em 83. Isso porque justamente agora no filme tá dando uma pista, justamente que a irmã mais nova do Michael Afton tem por volta de mais ou menos 10 anos de idade nos eventos do FNAF 1, que é em 93. Então 93 menos 10 dá 83, que é o ano de nascimento dela. Só que também outra coisa que comprova é que justamente esse Então aquele brinquedo maluco que nós do vemos trailer é o irmão mais velho. Talvez. do lado da cama, tem um teaser do FNAF AR, o Special Delivery, onde tem praticamente o mesmo boneco, pelo menos similar, a Mangle, que vai justamente fazer a referência de ser um brinquedo, uma versão mais assim para meninas do Foxy, que é justamente branca e rosa. E aí vai acontecer o quê? O fundo do negócio é um berço, o que tá dando um paralelo dizendo que a Mangle tem um berço no fundo, que é um quarto de menina, e isso pode indicar que o quarto é da Elizabeth e que ela nasceu justamente em 83. Mas voltando aqui o que aconteceu com a criança chorona. Mesmo ela vendo esse brinquedo todo destruído, o Michael tá escondido atrás da televisão. E quando a criança chorona passa perto da televisão, e ainda assim, a pelúcia do Fredbear vai e consola a criança, dizendo que amanhã é um novo dia. No próximo dia, a criança chorona já tá na Family Diner e vê o próprio pai dela trabalhando lá dentro como guarda, vestindo um outro funcionário numa sala um pouco mais afastada. Isso possivelmente pode ser que tenha deixado a criança chorona assustada, dando a entender de que as pessoas entram dentro dos animatrônicos. Acordando no outro dia, a criança chorona ela vai andando por aí e ela fala com várias crianças. E aí descobrimos que a festa que tá rolando, né, o preparativo, pelo menos ali, é pro aniversário da criança chorona. Ela volta pra casa depois de chegar da Fredbear Family Diner, e aí então ela vê um programa de TV, dando mais uma pista que estamos em 1983, com um desenho passando ali, que é o Fredbear and Friends, onde tem o Fredbear, Fred, Bonnie, Chica e Foxy aparecendo ali como um marketing da Fazbear Entertainment. E no outro dia, a criança chorona tá presa dentro da sala com os modelos Spring Locks, preso ainda por conta do Michael fazendo bullying com ele. Todo o FNAF 4, a cada dia que você vai passando, vai fazendo uma contagem regressiva até uma data especial. Essa data especial é o aniversário da criança chorona. E finalmente chegamos no tão fatídico dia onde é o aniversário da criança chorona. Mas o Michael Afton tá ali com alguns amigos deles e eles pretendem fazer uma nova pegadinha na criança chorona. A criança ali meio desesperada, querendo sair daquela situação, mas infelizmente o irmão dele e os outros amigos são bem maiores que ele. O irmão pega a criança, que é o próprio irmãozinho mais novo, junto com seus amigos, e eles vão fazer com que o irmão dê um grande beijo no Fredbear. Eles chegam perto do Fredbear, colocam a criança dentro da boca daquele animatrônico, e aí o resultado vocês já conhecem. A mordida de 83. Ficou meio a cabeça lá no... Essa eu não sabia não, viu, mano? Olha, ficou até embasbacado. Mas mudou o rosto das coisas. Vou dar Mudou. cliquezinho. Não mudou. Aí, ó. Mudou. A mordida de 83, Caralho, onde mais uma tragédia acaba cercando mais ainda a Fazbear de outros problemas que ela viria a ter mais pra frente. Com os eventos que vimos nos minigames do FNAF 4, o que dá a entender é que aqui que os pesadelos começam. Justamente os pesadelos que nós vimos na gameplay do próprio FNAF 4, onde nós estamos controlando a criança chorona, sobrevivendo ainda num estado de quase vivo, mas infelizmente a vida da criança está por um fio, enquanto o garoto é assombrado pelos pesadelos, no qual fazem as pelúcias de Fred, Bonnie, Chica e Foxy, e também do Fredbear, se converterem em nightmares, deixando a criança cada vez mais perturbada, não só pelas lendas urbanas, mas agora que ela tá tendo esses pesadelos durante a noite. Então justamente esses pesadelos vão ficando piores justamente conforme os dias vão passando, mas o que eu quero que vocês entendam é, os minigames acontecem antes e a gameplay acontece depois, justamente depois da mordida que o Fredbear acabou fazendo na cabeça da criança. Tanto que nós vemos algumas referências, por exemplo, de coisas, sabe, como pílulas, como um soro que aparece do nada. Isso é justamente o estado ainda, sabe, da criança estar pela vida, né, nas mãos praticamente
drasticamente dos médicos. E então a criança acaba piorando e piorando e piorando, com os seus pesadelos ficando cada vez maiores e cada vez mais sinistros. Tanto que ele tá tendo pesadelo porque ele tá em que coma, começa a né? aparecer, por exemplo, Depois de animatrônicos tomar com a uma mordidão. boca gigantesca e até com as bocas na barriga. A criança chorona ainda está lutando para se manter viva, mas independente disso, a criança chorona tem esse último sonho onde ela enfrenta um Nightmare. Essa última parte é a mais difícil do FNAF 4, onde a gente tem que sobreviver a esse urso totalmente distorcido, uma versão do Fredbear, mas agora totalmente sombria e nefasta. Na verdade, esta forma pode ser justamente a última parte de consciência que a criança chorona teve, e as últimas memórias que ela teve é enfrentando mais um dos seus pesadelos antes dela ir embora desta vida. Ainda temos mais uma cena da criança chorona agora perto da sua morte, onde ela imagina as pelúcias falando com ele. Até que no final, o texto da pelúcia do Fredbear muda meio que para uma cor diferente e diz que consertaria a criança chorona. Quem estaria por trás da pelúcia nas últimas frases é desconhecido. Pode ser a Charlie, né, meio que usando a imagem do Fredbear ali, já que ela já estava na Puppet, tentando talvez ver o que poderia acontecer com ela. Ou pode ser o próprio William Afton, já que a gente viu que tem o paralelo de um Fredbear lá na Coastal Night do Sister Location, onde tem um rádio comunicador. Muito provavelmente o pai falava com o filho através da pelúcia. Todos esses eventos vão meio que dar a pista do porquê que a Fredbear's Family Diner fechou. Isso porque no FNAF 2 o próprio Phone Guy vai falar que a Fredbear's, né, um restaurante antigo, já fechou há anos. We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fredbear's Family Diner or something like that. They're closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. Já que a Fredbear's Family Diner foi fechada, muito provavelmente tudo foi movido para Fred Fazbear Pizza. Isso é o que dá a entender, já que os áudios antigos, o Phone Guy, ele sempre estava se apresentando como você é o novo rosto da Fred Fazbear Pizza. Thank you, and remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Muito provavelmente isso aconteceu no mesmo ano, ainda em 83, e também no próprio minigame, né, do FNAF 2, o Dar Presentes e Dar Vida, indicando que a Puppet já estava numa nova localização. O próximo ano que temos em Five Nights at Freddy's é 1985, que vão ter muitas informações importantes. Eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas, por exemplo. Peraí, Mas o William Afton continuou trabalhando? Você quer parar agora? É melhor. E aí, porque nossa live já tá longa, aí, comenta e engaja aí no corte, provavelmente isso aqui vai ser um corte, se vocês querem ver o vídeo completo que a gente faz. Vou me embalando e acabo não falando nem nada, mano. Eu Vou tava me bem entretendo, interessado. né? Cara, parabéns, já digo aqui, mesmo que a gente não faça outras partes, parabéns pro Core, a gente já fez vídeo dele aqui. O cara faz um trabalho absurdo, mano. Sim, tá doido. Então, parabéns. Lembrando, se inscreve aí que vai ter vídeo do Gema Please, do Mortal Kombat também aqui. Exatamente. A gente vai tentar fazer ele num episódio só, mesmo sendo um vídeo grande. Certo?